Bom dia, boa tarde, boa noite, de acordo com o horário que você estiver vendo, que a presença de Deus, do Espírito Santo, do Senhor Jesus Cristo esteja com você na sua casa, trazendo alegria, renovo, esperança, esteja com você, comigo, e vamos continuar a nossa leitura bíblica semanal, como temos proposto e realizado toda semana. Convido você a pegar a sua Bíblia, pegar a sua aguinha, seu café e vamos fazer a nossa leitura como temos feito. Convido você a abrir sua Bíblia comigo no capítulo 13 de Mateus e vamos iniciar aqui o versículo 44, tá? Pega um cafezinho, pega uma aguinha e vamos fazer a nossa leitura bíblica para aprender ainda mais do nosso Pai, tá? Falo toda semana, mas volto a reforçar. Aqui nós estamos lendo a carta que o Senhor deixou para nós, que é a sua palavra, que deixou para nós, que somos o quê? Filhos. Todos que temos Ele como Pai, somos filhos. Então convido você a pegar a sua Bíblia. Pode ser a Bíblia evangélica, a Bíblia católica, a Bíblia Ave Maria, a Bíblia que você tiver aí. Vamos ler junto, porque é para a honra e glória do nosso Deus. Vamos lá? Continuando, né, de semana passada, continuando agora. Di, vai dar um bom dia? Meu marido tá aqui, a gente não configurou para caber, para fazer pros dois aqui, mas vem aqui, amor, dá um bom dia, boa tarde, boa noite, de acordo com o horário. Aqui, chega mais. Dá espaço. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos continuar? Vamos lá. Ele tá aqui comigo na Bíblia dele também. Vamos continuar nos bastidores, mas os estudos nós fazemos juntos sempre. Então vamos lá, gente, no versículo 44, tá? As parábolas do tesouro escondido e da pérola de grande valor. Vamos lá? O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo. E então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. O que o Senhor Jesus quis dizer nessa parábola, né? Que o reino dos céus é como um tesouro escondido na terra. Que um homem, possivelmente lavrando a terra, o encontrou. Então ele esconde novamente aquele tesouro, vai, vende tudo que tem e compra aquela terra. Não sei se vocês sabem, mas eu acho que devem saber, na época dos nossos bisavós, tataravós, era normal que as pessoas que tinham sítio ou que tinham propriedades, que eles escondiam tesouros, dinheiro, joias, moedas de ouro, de prata, né? Escondiam na terra, que era uma forma do quê? De segurança. Muitas vezes não contavam nem para a esposa, mas escondiam lá para ter uma segurança da família. Porque caso chegasse algum ladrão, a esposa também não seria colocada em risco, porque ela também não ia saber onde está, né? E o sistema bancário era só para os grandes, né? O Dia acabou de falar, e o sistema bancário não era para todos, né? Era só para os grandes, né, amor? Para quem tinha mais condições financeiras. Então, uma forma, né, de segurança era enterrar o tesouro e reservar o dinheiro. Aqui o Senhor Jesus, usando essa parábola, ele traz esse exemplo, né? De que o reino dos céus é como esse tesouro, que é valioso, né? E onde nada mais importa. Todas as coisas aqui da terra são importantes, mas nada é superior ao conhecer Jesus, ao ter essa aliança com Cristo. Então é esse exemplo que Cristo usa aqui, que nada, absolutamente nada, é superior ao reino dos céus. Então, quando você conhece o reino dos céus, esse tesouro, que você encontra esse tesouro, você abre mão de tudo que te afasta do teu Pai, e você se agarra a esse tesouro, que nada mais é do que essa palavra aqui em atividade na nossa vida, na nossa existência, certo? Vamos continuar. O reino dos céus... Quer acrescentar mais alguma coisa, amor? É isso mesmo, né?
Aí, gente, no versículo 45, o reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Qual é a diferença dessa parábola para outra? Aqui o negociante, ele está de fato procurando uma pérola preciosa, né? Não sei se vocês sabem como que é mesmo, amor, que a pérola se forma. É muito interessante isso. A pérola é como se fosse, ela começa como um grão de areia, um cisco dentro da ostra. Ó, a pérola, ela vem dentro da ostras. Então, é um processo de sofrimento, né? Dentro da ostra. Ó, a ostra, ela é uma areinha que entra, é isso? É uma areia, algo que incomoda, igual um cisco no olho. Igual um cisco no olho. Como ela não consegue se limpar, tirar, o que ela faz? Ela forma tipo uma cápsula. Ela forma tipo uma cápsula e quanto mais sofrimento desse objeto que entra dentro da ostra, mais linda e mais perfeita sairá a pérola. Olha que interessante. E as ostras, sempre, as pérolas sempre têm defeito. Ou ela é manchada, ou ela é defeituosa, ela é oval, mas uma pérola, uma esfera perfeita, essa é rara. Essa é rara. Então, quanto mais rara essa pérola, mais valor ela terá. E você vê que o processo da formação da pérola se dá através de sofrimento, não é? Que entra lá na ostra e vai formando aquela joia que é a pérola. E quanto maior o sofrimento da ostra naquele processo, mais linda sairá aquela joia. E assim também para mim, para você. Às vezes passamos tantas coisas ruins, né? Mas aquilo traz As coisas de Deus é muito surpreendente, né? Traz mais experiências com o Pai, traz uma vivência mais forte e a nossa fé é ainda mais fortalecida. Seja após uma doença, né? Seja após um momento complicado, após um luto. Então, a nossa fé é aperfeiçoada, né? E nós ficamos mais alinhados realmente com o Criador e conseguimos exalar o melhor, o perfume de Cristo, né? Podemos dizer assim, né, amor? Mas vamos lá. Então, aqui, gente, o comerciante, ele saiu para encontrar pérolas preciosas. E quando ele encontrou uma de grande valor, ele vendeu tudo que tinha e a comprou. A principal diferença o homem do campo estava lavrando a terra. Ele encontrou. E por um acaso encontrou aquele tesouro. Assim eu e você, quando tivemos o nosso encontro com Jesus, né? Talvez a gente estava aí na correria do nosso dia a dia e nos deparamos com o evangelho dele e nos apaixonamos por essa palavra. E ela se tornou a nossa fonte de vida, né? De alegria, de vivência. E aqui o Senhor fala que o comerciante, ele saiu atrás. Ou talvez você estava... Aquela pessoa que está assim... procurando um sentido. Sim, você sente aquele vazio, não conhece mais ou menos a palavra, mas ela sente o vazio. Ela quer se preencher. Então ela acaba se encontrando, se encaixando e seguindo. É a pessoa que às vezes conhece superficialmente a palavra, mas ela sente aquele vazio e ela sai à procura de Deus. E quando ela começa a ter um encontro verdadeiro com Deus e a ler mais dessa cartinha aqui que ele deixou para mim, para você, que ele deixou para nós, ela começa a se alimentar. Sabe quando você tá aí na sua casa, de repente, lavando uma loucinha depois do almoço, e você ouve aí um louvor, uma música que você gosta, né? E uma música que fala das coisas do alto, sei lá, pode ser uma Aline Barros, um Frei Gilson, não sei o seu gosto aí, mas tem muitos louvores maravilhosos. E aí você tá ouvindo e de repente os seus olhos se enchem de lágrima e você sente um preenchimento no seu coração. Isso também é uma forma de sentir as coisas de Deus, né, amor? Sim. Que a gente, né, até hoje estava conversando sobre isso. E aqui, essa pessoa queria procurar. O comerciante saiu à procura de uma pérola. E quando ele encontrou, ele abriu mão de tudo e foi lá e pegou aquela pérola preciosa e a comprou,
né? Não é que nós possamos comprar o reino dos céus, mas é que nada mais importa além da nossa aliança com Cristo, além da nossa aliança com Deus. Nada mais está entre você e o Pai. O véu do templo foi rasgado. As tuas orações se achega a Deus. É óbvio que a comunhão dos santos dentro da igreja é importantíssimo, né? A gente tem a comunhão entre os irmãos da igreja, entre os amigos da igreja. Eu falo irmão porque Cristo, né? Muitas vezes se referia a essa forma. Mas eu falo a comunhão dos santos, né? A comunhão dos amigos ali da igreja. Isso é muito importante. Eu tenho algumas amigas, né, que servem na igreja católica ou que servem na igreja evangélica e eu acho lindo. Eu acho lindo porque realmente elas encontrou um tesouro ali, né, em servir, em ser útil para a casa do Pai. É lindo, é maravilhoso. Você quer falar algo, amor? Sim, só continuando. Vamos continuar. A parábola da rede. O reino dos céus é ainda como uma rede que é lançada ao mar e apanha toda sorte de peixes. Quando está cheia, os pescadores a puxam para a praia. Então se assentam, juntam os peixes bons em cesto, mas joga fora os ruins. Assim acontecerá no fim desta era. Os anjos virão, separarão os perversos dos justos e lançarão aqueles na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então perguntou Jesus: vocês entenderam todas essas coisas? Sim, responderam eles. Ele lhes disse: por isso, todo mestre da lei, instruído quanto ao reino dos céus, é como o dono de uma casa que tira dos seus tesouros coisas novas e coisas velhas. Aqui o Senhor fala sobre o fim dos tempos, né? Vamos lembrar lá da parábola do joio e do trigo. Aqui o Senhor fala que o reino dos céus é como uma rede, né? O reino dos céus chegou para mim, para você, para nós, para todos nós. Então ele joga a rede e essa rede ela puxa vários tipos de peixe, peixe de valor, né? E peixe pequeno, peixe que não vai servir para o comércio, no caso ali o exemplo. E ele fala que essa rede está sendo lançada hoje, né? E no final disso tudo, será que nós vamos ser salvos? Eu creio que sim. Se a gente estiver vivendo em verdade, em santificação, lendo essa palavra e deixando ela bem ardente na nossa vida e materializando ela na nossa vida, com certeza, tendo o Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor, nosso único suficiente Senhor da nossa vida, né? Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Essas são as palavras de Jesus, né? Aonde que está essa palavra na Bíblia? Pesquisa para mim, por favor. Bom. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. E se a gente estiver firmado na rocha que é Jesus, com certeza seremos salvos. Aqui o perverso que Jesus se refere é o homem que não quer mudança. João 14,6. João 14,6, tá? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então é por ele. Ninguém é bom para ser salvo. Ninguém é suficientemente perfeito para conseguir a salvação. Mas através das pisaduras de Cristo, vós sois alcançados pela graça dele. E essa é a palavra de hoje, gente. E aqui o Senhor está falando dos fins do tempo, tá? E quando ele fala que haverá choro e ranger de dentes, ele se refere ao inferno, né? Ao juízo que infelizmente aqueles que não se arrependeram do mau caminho, que não entregaram sua vida para Cristo, que não andaram nas pisaduras dele, que não quiseram, né, se arrepender, é o final que ele aguarda, Isso é bíblico
E é uma palavra que o nosso Senhor Jesus já deixou escrita para nós. Ele fresa de novo com a palavra do joio, né? Ele fresa e ele compara com a palavra do joio, que é o que ele já falou na palavra do joio e do trigo. E agora ele usa novamente como exemplo da rede e dos peixes, tá? E quando ele fala que o mestre da lei é instruído quanto ao reino dos céus, né? Que tira do bom tesouro coisas novas e coisas velhas, que é o Antigo e o Novo Testamento, né? E a palavra do Senhor, como eu disse para vocês, é muito atual, né? Quando a gente vai ler lá o Provérbios, né? A gente consegue ver tantas coisas importantes. Se encaixa perfeitamente. Que se encaixa perfeitamente nos nossos dias atuais. Quer fazer alguma colocação importante, amor? Acho que é isso mesmo. É isso. Então essa foi a palavra de hoje. Vou pedir para vocês, assim como eu, meditar, né, nessa palavra essa semana, falar com o Pai, estar mais próximo, né, das coisas do alto, ir mais vezes na igreja, buscar mais a Deus, estar mais alinhadinho com o Pai e meditar na palavra de Deus, na palavra do Senhor, pedir para Ele se revelar para você que Ele é Pai, né? E como um Pai amoroso e zeloso, Ele construiu um reino, né? O céu maravilhoso. E Ele quer te alcançar, quer me alcançar e quer nos salvar, tá? Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê grandes exemplos de homens que erraram e que se arrependeram e foram alcançados pela graça de Jesus. Porque nós somos seres humanos e erramos, mas a questão é a gente se arrepender, né? Se arrepender, voltar atrás, pedir força para Jesus para sair daquele erro, né? Daquela situação às vezes que não agrada ao Pai, né? E a gente sabe que aquilo não é bom, para que a gente possa sair, tá? Davi, Jacó, que virou Israel, né? Deus mudou o nome dele, Abraão, Isaac, todos esses homens da fé do Antigo Testamento foram homens que teve falhas, que teve tropeços, assim como eu e você, mas se arrependeram e foram alcançados pela graça de Jesus, tá bom? O sangue dele nos lava, nos limpa e nos purifica. Qualquer dificuldade, ora, peça ao Pai discernimento, tá bom? Uma semana abençoada é o que eu desejo para mim, para você, e que a presença de Deus não se afaste de nós nem um segundo essa semana, que é o que eu desejo em nome de Jesus para mim e para você. É isso, amor? É isso. Até mais, gente. Boa noite.